Eu quero ser muito breve. Hoje eu gostaria de convidar vocês para abrirem a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Digitem aí, quer dizer, abram as Bíblias, né? M-A-R, não, é terceiro livro, né? Segundo livro do Novo Testamento. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, diz misericórdia. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Tinha 2 misericórdia ali. Dá para desligar aquele monitor, ele me deixa nervoso. Ele fica 39, 31, dá um negócio meio ruim. Eu não vou olhar para ele. Marcos, já ia falar Mateus, viu? Tô nervoso. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, curvar a cabeça. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela cura, liberta, transforma. E Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem, ali Tu está. O Teu Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito Santo está neste lugar, nos sondando, nos esquadrinhando os nossos corações. O Senhor sabe o motivo das nossas lágrimas, o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, Pai, mesmo diante as minhas falhas, homem falho, homem pecador, eu erro todos os dias, mas o Senhor não erra, o Senhor não falha. Que a Tua palavra venha aos nossos corações e que venha a ser semeado, e que venha a frutificar, e que ninguém aqui, Pai, por um ato profético, que ninguém aqui saia da mesma forma que entrou. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. A palavra aqui fala, o texto fala sobre a cura de um cego chamado Bartimeu, um homem cego que andava em Jericó. Mas antes de entrar no texto, eu vou ser muito breve, porque aquele monitor está me dando nos nervos. Mas antes de ir para o texto, eu gostaria de entender alguns pontos aqui. Nós precisamos entender alguns pontos antes de irmos diretamente ao texto. Quem era esse homem, na verdade? Quem era esse Bartimeu? Bartimeu era filho de Timeu, um homem cego, mendigo, que obviamente, não tinha dinheiro, andava na rua, à beira de Jericó, e com uma debilidade física, não enxergava. Então, provavelmente um homem com muitos traumas, um homem que vivia uma vida, com o perdão da palavra, miserável, excluído totalmente da sociedade. Essa era a vida de Bartimeu. Mas o texto nos fala também, aqui onde nós lemos em Marcos, que Jesus saía de Jericó. E esse texto e a história desse homem, de Bartimeu, fala nos 3 evangelhos, fala no Mateus, Lucas e Marcos.
E em Lucas diz que ele saía que ele entrava em Jericó. E em Marcos, que nós lemos, diz que ele saía de Jericó. A verdade é que naquele tempo existia a velha Jericó e a nova Jericó. E esse homem então, ele estava à beira, ele não estava nem na nova nem na velha Jericó, ele estava entre o caminho, entre Jericó. E provavelmente cheio por todas essas debilidades, todos esses problemas, ele era um homem com certeza inseguro, com certeza ele não tinha perspectiva. Eu fico imaginando, né? Hoje, uma pessoa com uma deficiência visual já é complicado, muitos casos não tem diagnóstico, não tem cura para muitos casos. E eu fico imaginando naquela época, morando na rua, mendigo. Eu gosto de conjecturar, eu gosto de entrar na palavra, para mim, tanto tanto no tempo, na época que aconteceu, quanto me colocar no lugar do personagem que está na Bíblia, para a gente entender o contexto. E eu fico imaginando a vida que esse homem levava. E outro ponto, antes de nós entrarmos para a palavra aqui, era Jesus, ele estava passando por ali, que ele estava em caminho de Jerusalém. A verdade é que eles estava chegando a Páscoa, e muitos povos, muitas pessoas passavam por aquele lugar, e passando por aquele lugar, havia então uma multidão passando, e ele, obviamente, escutando tudo que as pessoas estavam falando, conjecturando, não está na Bíblia, mas provavelmente perguntava: onde esse povo está indo? O que está acontecendo? E ele ouviu, eu acredito que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E esse homem cego, na época, sem esperança, humanamente falando, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de cura nenhuma, ou seja, o que sobrava para ele era viver disso, pedindo esmola, pedindo ajuda por todos que passavam. Esse era mais ou menos a vida de Bartimeu. Agora eu vou ser muito breve. Agora, entrando nos dois pontos que eu gostaria de falar, o primeiro deles é que quando ele quando ele percebeu que Jesus estava passando por ali, eu quero enfatizar que o primeiro ponto, que ele cria de verdade quem era o Jesus. Ele não tinha dúvida de quem era o Messias, ele sabia quem era Jesus. E eu quero começar com uma pergunta, e eu espero que ninguém me odeie depois dessa pregação, porque primeiramente esse texto falou muito forte ao meu coração. E eu quero dizer para vocês que eu pensei em trazer outra palavra, e o Espírito Santo me levou para esse texto de novo. 2 vezes ele me direcionou para esse texto, e não era a minha vontade de pregar isso. Eu estou sendo muito sincero aqui com vocês, e tanto que para mim eu teria mais facilidade de pregar sobre outro texto, mas o Espírito Santo me mostrou que era esse texto, e eu, quando tentei ir para outro, o Espírito Santo confirmou que era esse texto. Então eu tinha que trazer algo, e eu creio que se o Espírito Santo fez isso, pelo menos com uma pessoa ele vai falar aqui nessa noite. E se ele falar com uma pessoa, se uma pessoa sair por aquela porta e dizer: essa palavra me tocou, ela não voltou vazia, não vai voltar vazia, eu estou satisfeito, e o Espírito Santo de Deus também está satisfeito. Mas eu creio que vai tocar em todos nós, amém? O primeiro ponto então é que ele cria, e eu quero fazer uma pergunta. Não fica bravo comigo. Você sabe quem é Jesus? Será que nós sabemos realmente quem é Jesus? Eu quero dizer, será que nós sabemos o que Ele pode fazer, o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito por nós e o que Ele ainda pode fazer por nós? Será que nós sabemos de verdade? Esse texto, tanto que fala tanto em Lucas quanto em Mateus e Marcos, ele tem diversos ensinamentos, e nós tiramos muitas coisas através dessa cura desse texto, mas eu quero tocar apenas nesses dois. O primeiro é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos em ministérios, e nós não sabemos quem é Jesus de verdade. Nós não temos um relacionamento com Jesus. Nós não sequer sabemos ou cremos de verdade naquilo que Ele pode fazer.
Vocês podem estar se perguntando, como assim? O que tu está falando? Eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sei, eu já estou na igreja há tanto tempo, eu participo desse ministério, daquele ministério, né? E tudo isso. Só que, muitas vezes, nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldades. Isso não é novidade para ninguém. Porque Jesus diz que no mundo passaríamos por aflições, mas Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é novidade para ninguém nós passarmos por luta. Mas, sabe por que eu fiz essa pergunta? E eu me incluo nisso, porque muitas vezes nós desacreditamos que o Senhor pode fazer, ou pode nos dar vitória em certas áreas, em certas coisas. Aqui, Bartimeu era uma cura física, né? E para nós talvez seja em outra área, mas nós pregamos muitas vezes, falamos de Jesus, evangelizamos, clamamos, louvamos, mas quando vem o problema, quando vem a adversidade, nós pensamos, nós nem sequer oramos. Sabe por quê? Isso é ruim de falar, mas serve muito para mim, de que se nós não estamos orando, não estamos crendo que Jesus pode fazer, é porque nós não conhecemos ainda a Jesus. Nós ainda não conhecemos o nosso Deus, nós ainda não sabemos, ou nós lemos os atributos de Deus, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas, e Ele pode todas as coisas, mas nós não cremos de verdade, porque se nós cremos de verdade, nós vamos nos apegar em 1 Tessalonicenses 5,18, esse versículo nunca mais, eu sou muito ruim de gravar versículo, confesso para vocês, mas esse eu nunca mais esqueci. Em tudo dai graça, não por tudo, não pelo problema, mas em tudo, em todo momento, porque nós cremos que Deus pode todas as coisas, porque nós cremos que Jesus está conosco, porque nós cremos que indiferente do meu problema, Jesus está comigo, e Ele tem a solução, e se não existir solução, Ele pode criar a solução, Ele pode criar aquilo que não existe. E não tem como pregar, trazer um versículo como cura sem falar de fé. Tem que ter a fé está junto. Fé em Hebreus 11 diz que todos ou muitos conhecem, né? Se não todos, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se pode ver. Ou seja, eu tenho certeza que vai dar certo, mesmo eu não vendo, mesmo com convicção, mesmo aos olhos naturais eu não estar vendo. Mas como ele creu, né? Porque humanamente falando, não tinha como crer. Vem comigo, num tempo daqueles, vivendo numa vida miserável, jogado, nem sequer a decisão de entrar na nova Jericó, ou na antiga, na velha Jericó, não, ele ficou no meio do caminho, não conseguiu, ficava ali à beira, ouvindo sonhos, ouvindo pessoas passar, ouvindo pessoas falando coisas boas, vamos para a Páscoa, olha, agora é a festa, todo mundo se reúne, e ele ali atirado, com que perspectiva? Se não tem médico, se não tem ninguém para falar, não há tratamento, não tem plano de saúde, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele não tem perspectiva de vida nenhuma. E eu quero de verdade que nós venhamos a nos colocar no lugar de Bartimeu. O que nós faríamos? O que você faria no lugar de Bartimeu? Ele não tinha como crer, humanamente falando. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nós somos formados, nós somos criados por corpo, alma e espírito. Todo mundo sabe disso. Corpo, alma e espírito. E os nossos sentimentos, nossas emoções, todos os nossos desejos estão ligados, que está ao nosso coração, ele está ligado à nossa alma. Tudo ligado à nossa alma. Por isso que quando nós falamos em perdoar, é uma decisão é através do Espírito. Quando tem fé, é através do Espírito. Ou seja, para nós, a fé, ela é espiritual.
Para nós termos fé, nós precisamos do nosso homem espiritual. Quando nós fomos criados, a Bíblia diz, conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem original, lindo, sem pecado, nada, né? Todo mundo conhece a história, né, de Adão, Eva. Aí através do fruto lá, veio o pecado no mundo, e aí se tornou o homem original, se tornou então o homem natural, com pecado, com falha, né? E através depois do que Jesus fez por nós, o Espírito vivifica, habita dentro de nós. Nós temos o Espírito, e através do Espírito nós podemos ter o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, tudo aquilo é o Espírito, não é desejo, é ligado ao Espírito. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso está, não sei se você percebeu, mas isso está totalmente ligado à fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se pode ver. Bartimeu não conseguia ver, ele não conseguia ver solução. Você conseguiria ver solução no lugar dele? Não tem como ele ter uma solução humanamente falando. Mas o que ele fez? Ele creu. Aqui no texto diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar. Clamar é falar repetidamente. E agora de novo, como eu falei que eu viajo, né, que eu vou no eu falei isso para vocês sobre isso. Imagina que se nós estamos aqui, Jesus está passando, eu vou esperar, Jesus está pertinho, eu vou falar: Jesus, filho. Ele não enxergava. Então ele, quando ouviu dizer que Jesus estava passando, gente, isso é poderoso. Ele não parou de falar 1 minuto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos falavam: cala a boca, cego, fica quieto. E o que ele fazia? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aonde está Jesus? Ele gritando. Ele não tinha ideia, ele não enxergava, mas ele cria. E ele sabia, quando ele falou filho de Davi, ele falou a descendência de Jesus. Ele ali disse: eu creio que és o Messias, eu creio de verdade que tu és o Messias. Ele chamou a atenção de Jesus. Mas voltando aqui no texto, eu te pergunto: nós cremos em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em tudo que Jesus, que Deus, que seu Filho, crê no que Jesus pode fazer pela sua vida? Você crê que o problema que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora, que você acha que não tem solução, você crê ou não crê que Jesus pode te trazer a solução? Crê ou não crê? Porque está a ver com a nossa fé, está a ver com que nós não conseguimos enxergar humanamente, mas nós cremos. Bartimeu creu. Sabemos que ele pode fazer. A Bíblia diz que em Oséias 6,13, em conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, e prosseguir em conhecer o nosso Senhor, né? Para que nós venhamos a conhecer. Como nós vamos conhecer? Lendo a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se Ele é o mesmo, aí começa o crer. Se eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, eu creio que o que Ele fez com Bartimeu, Ele pode fazer aqui hoje. Eu creio que os milagres que Ele fez, a mulher de fluxo de sangue, que o paralítico, eu creio que tudo aquilo Ele pode fazer hoje. Se eu tão somente orar em nome do Senhor, porque Ele disse que nós orando, nós curaríamos enfermos. Então, por que muitas vezes nós vamos orar e nós oramos sem fé? Porque quando nós vamos orar pelo irmão, nós oramos cheio de fé. Não, pastor Ronaldo, tu vai conseguir, eu sei, o pastor Ronaldo, em nome de Deus, ele vai conseguir. E quando é para mim, não, vocês não estão entendendo. É que a minha situação é diferente. A minha situação, e aí, não creu. Se não creu, não vai resolver, não vai conseguir o milagre, não vai conseguir a vitória, porque Jesus não tem como vir e falar: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não tem como, porque tu não teve fé, nós não tivemos fé. Vocês estão entendendo? Amém? Pelo amor de Deus, gente, se não estiver entendendo, eu vou tentando, eu tenho mais um tempo ali. Então nós pedimos com fé, mas pensamos que muitas vezes a nossa situação é diferente, e
esquecemos quando nós vamos orar que Ele é onisciente, onipotente. Mas quando nós vamos orar, quando nós vamos louvar, nós louvamos. Quão bom é ficar na tua casa, o Senhor pode todas as coisas, e lemos salmo, e quando vamos no GC, nós oramos, nós vimos testemunhas de cura, de milagres e tudo, mas quando é com a nossa vida, nós pensamos, não, aí nós colocamos tudo por água abaixo, porque nós não cremos. Então está totalmente ligado à fé. O nosso problema não tem solução. E eu quero te dizer, antes de ir para o próximo ponto, que é o último, que se você está aqui porque acha que o seu problema não tem solução, seja bem-vindo, você está no lugar certo, porque você está no lugar, na casa de quem é especialista em causas impossíveis. Quando você diz, eu não consigo mais, seja bem-vindo, você está no lugar certo. Você está no lugar onde você vai dizer, Deus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E depois ele fala, tenha misericórdia de mim. Ele coloca assim, eu não sou merecedor. Então se você reconhece que não é merecedor, se você reconhece que o seu problema não tem solução, seja bem-vindo, você está no lugar certo, e Ele está preparando a solução para você, basta você crer. Nós estamos a uma oração do nosso milagre, muitas vezes a uma oração sincera, porque Deus conhece o nosso coração, né? A pastora falou, Ele esquadrinha, Ele sonda, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração. Se você falar, eu creio na vitória, mas não crê, Ele conhece, então não vai adiantar. O segundo ponto, para mim não me estender muito, eu quero perguntar, segura na cadeira aí, como nós lidamos quando existe essa voz contrária que aconteceu como Bartimeu? Porque ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que aconteceu? O povo dizia, repreendiam ele dizendo, fica quieto, um obstáculo. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei com o que você tem lidado, eu não sei se o teu problema é financeiro, eu não sei se o teu problema é dentro do teu casamento, eu não sei se o teu problema é espiritual, eu não sei se o teu problema é físico, eu não sei se o teu problema é emocional, mas o que eu sei é que pessoas vão ir te falar para você se calar, dizendo, esse não tem mais solução, esse não tem mais jeito. Eu tenho certeza que pessoas falarão isso, e se não for pessoas, levantarão-se obstáculos para você não conseguir, aonde vão mostrar para você que você não consegue. E aí eu vou te perguntar, qual vai ser a sua reação diante disso? Qual vai ser a sua reação diante dessa adversidade, diante desse povo, assim como agiu com Bartimeu, mandando ele se calar? Você sabe no seu coração agora o que representa esses homens que repreendiam Bartimeu. Quem tem falado? A nossa luta não é contra a carne, mas contra as pessoas, mas contra principados, potestades, é espiritual, não são contra pessoas. Eu não estou dizendo que se alguém está falando que você não vai conseguir, que você deve odiar aquela pessoa, não é isso. Mas existem sim situações, pessoas muitas vezes, falta de conhecimento, que vão dizer que você não vai conseguir. Não, o casamento dele já era, não tem mais volta. Houve adultério, agora não tem mais volta. Depois do adultério nunca mais vai ser o mesmo. Eu quero te dizer que pode ser. Se você se arrepender, se você perdoar, pode ser. Eu quero dizer que ele com essa doença, essa doença não tem cura, é um câncer já era. Pode aceitar Jesus. Nós estamos diante do médico dos médicos, não é medicina nenhuma que dá solução, é o nosso Deus que dá a última palavra, e se Ele disser que você vai ser curado, se você vai ser curada, recebe, você vai ser curado, você vai ser curada. Pode aplaudir em nome de Jesus, amém. Aí nós começamos a entender. Agora eu estou entendendo o que Deus pode fazer. Aí nós vamos na contramão. O mundo diz, as pessoas dizem não vai dar certo. E aí a gente vem aqui, o pastor Sinésio está aqui, né? Está sendo gravado, né?
vai dar certo, né? Vai dar certo, meu Brasil. E aí, mas esse pastor é louco? Por que ele está dizendo que vai dar certo? E todo mundo, não vai, irmão, essa doença é desgraçada, já era, não tem, ajeita a tua casa. E o pastor, vai dar certo aqui, né? Vai dar certo o Brasil, né? E aí os outros dizendo que não vai dar certo. Tá, mas como assim? Eu não vou conseguir, por que não? Nós vamos, não, mas é que lá na igreja é sensacionalismo. Lá as pessoas falam, vai dar certo, é emocional. Não é emocional. Eu quero pedir para você abrir a Bíblia em Mateus 21. Guarda esse versículo, é fácil. Eu sei uns 2 ou 3 de cor. Mateus 21 não tem como esquecer, né? Mateus 21. Abre comigo aí no smartphone. Eu não vejo nenhum barulho de página de folha. Misericórdia. Tem uma aqui, ó. Aleluia. Amém. O que ele diz em Mateus 21. Então Jesus disse: eu afirmo vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Creem e receberão tudo o que pedirem em oração. Posso ouvir um amém? Jesus disse que se nós dissermos para o monte, Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa, né? Mas Deus é perfeito, Jesus é perfeito, e Ele não mentiu. Ele disse que se nós tivermos fé, nós vamos dizer para o monte, se joga lá, ele se joga, e tudo que nós pedirmos, nós recebemos. Eu quero te dizer, já que nós falamos em doença, o Espírito Santo está me falando, doença nenhuma vem de Deus. Doença nenhuma vem de Deus. Sim, pode ser uma aprovação, pode ser um momento, mas doença nenhuma vem de Deus. Nós precisamos orar para ser curados, orar e repreender, orar para Deus mostrar o que Ele quer nos falar e para nós sermos curados. E guarda esse versículo para dizer que não é sensacionalismo, para dizer que não é emocional, para dizer que não, é espiritual, é crer, é fé, isso é fé. Eu não vou falar. Eu vou falar. 12 minutos, eu vou falar. Eu não gosto de falar de mim, de nós, é muito ruim. Mas muitos aqui sabem que a minha esposa teve um câncer agora há pouco. E isso foi muito difícil para nós, foi muito difícil nos primeiros dias. Mas a gente já entendeu o propósito desde o início, e eu quero dizer aqui algo diferente do testemunho. Eu não vou contar todo o testemunho, mas eu quero glorificar aqui o nome do Senhor. Eu quero agradecer a igreja do Senhor, porque o nosso pastor, a primeira vez que ele ficou sabendo, o pastor falou assim: a cura é certa, vamos orar só para que o processo seja tranquilo, mas a cura já é certa, já está decretado. E nessa palavra nós nos agarramos. A minha esposa, ela tá em casa agora, não veio nem me ver, misericórdia, mas ela está com as crianças. A minha esposa, quando ela fazia vídeo, sabe quando a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, que se nós pedirmos com fé vai acontecer, ela fazia vídeo na quimioterapia sem cabelo, rindo, e ia postar e dizia: eu não sei se eu devo postar. E eu, por quê? Será que as pessoas vão achar que é estranho? Eu falei: que estranho, loucura, é loucura mesmo, posta isso aí e vamos embora. Ela não murmurava, porque ela tinha certeza, e não foi fácil. Foi momentos de dor, momentos que ela fazia quimioterapia na sexta, ela ficava na cama com dor, perdeu o cabelo, mulher sabe o que é isso, só que ela não murmurava, porque ela entendia, ela sabia: eu tenho certeza da vitória, eu tenho certeza da cura. E sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus só alavancou nosso ministério, Deus nos aproximou de pessoas que hoje são mais chegados que irmãos para nós, que é a nossa família. E tu sabe o que Deus fez ainda? Semana passada ela fez o exame e não tem nada, saiu, ela está totalmente curada. Ela está totalmente curada, e nós não tínhamos dúvida disso.
Nós não tínhamos dúvida disso. Eu não quero aqui te dizer que foi extremamente fácil, que a gente passou, teve momentos difíceis, mas foi segundos, porque nós declarávamos por fé. O nosso espiritual, nós declarávamos, mesmo no nosso coração, nosso sentimento não querendo, nós declarávamos, a minha esposa está curada, ela dizia, eu estou curada em nome de Jesus, pela fé. E Jesus, se Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer amanhã. A Bíblia diz isso. E se a Bíblia diz isso, como o nosso pastor fala em BH, a Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, né? Então, nós nos apegamos nisso. Seguindo aqui então, não, mas ainda assim, tudo bem, Jesus falou, mas aonde que multidão, foi só esse caso. Zaqueu foi a mesma situação. Zaqueu foi a mesma coisa, o povo oprimiu, queria linchar ele. Quando ele viu, eu preciso chamar a atenção de Jesus, e ele foi, subiu na árvore. Jesus, quem não conhece a história, lê, quem conhece sabe o que eu estou falando. Jesus viu, chamou a atenção dele, ele voltou, foi ter com Zaqueu na casa dele, e ele foi salvo. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. A mulher de fluxo de sangue, diante de toda aquela dificuldade, ela tocou nas vestes de Jesus. Então, a multidão, as pessoas ou muitas coisas vão tentar te paralisar. E aí eu te pergunto, qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua atitude? Como você tem lidado com o seu problema? No primeiro obstáculo você já desistiu? Não dá. Ou você está crendo, ou você está firme, ou você está olhando, lendo a Bíblia, vendo homens. E nós estamos vivendo um momento tão incrível, que você não precisa olhar uma televisão, eu tenho dito isso, ou ler na Bíblia lá o que foi feito com Bartimeu. Basta você olhar para a cadeira do lado, porque nós temos visto milagres dentro da nossa igreja. Nós temos visto milagres diante dos nossos irmãos, pessoas vindo em todas as áreas, tendo testemunho, tendo milagres para falar. Nós não precisamos ouvir dizer, nós temos visto os milagres de Deus. E aí mesmo assim, você ainda vai com o seu problema, que o Espírito Santo está te falando, porque eu não sei, mas o Espírito Santo está trazendo no seu coração, esse mesmo, que você está pensando, não, esse eu até já desisti de orar, porque não tem solução. Esse mesmo, que nós vamos ter um tempo para orar, e Ele vai te dar. Obviamente, se for da vontade de Deus, obviamente, se for ao encontro do coração de Deus, Deus vai te atender, Deus vai te responder. Amém? O que tem te paralisado? As coisas vão acontecer, dias ruins vão vir, mas eu queria convidar o louvor. O Washington disse para mim fazer eu perguntei qual sinal eu podia fazer. Aí ele disse, não, faz um sinal assim, pode vir o louvor. Ninguém vai entender. E aí eu entro. Eu falei, combinado. Aqui é tudo ninguém. Pode vir o louvor. Eu ouvi uma frase do Tiago, eu já estou terminando. Eu ouvi uma frase do Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet, que dizia assim: nós não podemos evitar os problemas da nossa vida. Mais ou menos isso. Nós não podemos evitar os problemas que vêm na nossa vida. Não estão em nossas mãos isso. Mas está sim em nossas mãos a postura que nós vamos ter diante desse problema. Eu não sei, a Bíblia diz, Jesus diz que teríamos aflições. E eu quero te dizer a notícia ruim, que se você vencer o problema financeiro, você pode ter um outro problema depois, porque nós teremos problemas, amém? E é bom, é no problema que Deus é glorificado, é no problema que o milagre acontece, é na hora ruim que o milagre acontece. Mas nós não está no nosso controle situações. Não estava no nosso controle a situação do câncer da minha esposa. Não estava em nossas mãos. Por que eu fiz? O que eu comi? Não tem resposta para isso. Mas estava sim em nossas mãos a nossa postura diante de Deus. Como nós faríamos? O que nós faríamos diante daquela turbulência, diante dessa doença, diante dessa situação que você está vivendo? Está nas tuas mãos o que você vai fazer, como você vai agir. Vai te paralisar ou vai te impulsionar?
É aqui que eu vou ver a glória de Deus, é agora. É agora que a minha família vai se converter. É agora que todos que dizem que Jesus não existe, através da minha vida, agora vão ver. Agora sim, agora eu vou ser um milagre vivo. É essa postura ou você tem se entregue? É uma opção. É a nossa opção. E no final, quando muitos repreendiam para que se calasse, mas ele dizendo: cego, não fala, fica quieto, fica quieto. Sabe o que Bartimeu fez? Ele simplesmente, quando mandaram ele se calar, ele diz assim no verso 48, diz que mas ele cada vez gritava mais. Cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando gritarem dizendo que você não vai conseguir, você fala: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, vem, o Senhor conhece o meu coração. Fulano, Beltrano, situação, o exame diz que não dá, mas eu sei que dá. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os olhos e cante. Era o último dia que Jesus passou por ali. Sabe, talvez você não se atentou, mas Jesus estava passando por ali e naquela semana ele foi crucificado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Foi a última oportunidade que Bartimeu teve de ter com Jesus. E sabe o que ele fez? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus está passando neste lugar. O Espírito Santo de Deus está passando neste lugar. E talvez seja a última oportunidade. Então abra o seu coração, abra para Ele. Ele sabe de todas as coisas. Fala para Ele: Senhor, essa situação aonde eu não consigo mais, é nessa situação. Em nome de Jesus, me ajuda. Abra a tua boca, fala com Jesus. O Espírito Santo está neste lugar. Abra a boca, ora, ora, ora. Deixa o
glorificamos, nós te exaltamos, porque nós colocamos agora diante do Senhor o nosso problema, a nossa adversidade. Aqui está, Senhor, o que nós não conseguimos. Pai, aqui está a situação onde eu não consigo mais, Pai. Mas mesmo com vozes contrárias, mesmo com pessoas, com situações dizendo que eu não vou conseguir, eu grito: oh, Jesus, tem compaixão de mim, Pai, tem compaixão. Assim como o Senhor, Ele não tão somente curou Bartimeu, Ele salvou Bartimeu. Bartimeu foi salvo, ele foi para a glória, ele foi salvo. O Senhor é perfeito, Ele quer te curar, Ele quer te salvar. Por isso não fique calado, abre a tua boca agora e ore, ore, ore. Oh, sim, Jesus. Oh, deixa o céu descer, deixa o céu descer, a tua vontade, deixa o céu descer. Mais uma vez nós te pedimos, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Oh, foi seu, teu é o poder e tua é a glória, pra sempre, pra todo sempre. Teu é o reino teu e tua, pra sempre. Amém. Na terra como é o céu, deixa o céu. Coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos e repete comigo bem alto, bem forte, para o céu ouvir, para o Senhor ouvir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eis-me aqui, me recebe como teu filho, escreve o meu nome no livro da vida e me permite viver ao teu lado eternamente. Senhor Jesus, e eu que andava longe de ti, afastado de ti, hoje eu volto para nunca mais me afastar da tua presença. Me recebe, me cuida de mim. Eu te amo, Jesus. Todos que fizeram essa oração pela primeira vez, levante a sua mão bem alto. Levanta a sua mão para o céu ver. Levanta a sua mão. Eu não vou ver porque tem uma fumaça aqui, mas Jesus vai ver. Levanta a mão. Levanta a mão, aleluia. Levanta a mão bem alto. Eu sei que tem pessoas que estão em dúvida. A dúvida não vem de Deus. Se você fez essa oração, se você recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, levanta a sua mão bem alto, bem alto. Aleluia. Você que levantou sua mão, eu vou te fazer um pedido. Vem correndo aqui para frente. Vem correndo aqui, se posiciona aqui. Nós vamos só orar por você. Não vamos fazer nada além disso. Vem aqui para frente. Pode vir. Pode vir. Vem aqui para frente. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém que levantou a mão? Mais alguém? Amém. Amém. A igreja estende suas mãos para cá, por favor. Como nós temos dito, como o pastor tem dito, é o único lugar, né? O único momento que tem festa que na Bíblia que fala é festa no céu. Aleluia. Pode vir, pode vir.
Não fique em dúvida. Bartimeu não teve dúvida. Ele gritava, as pessoas tentavam dar dúvida, ele não tinha dúvida. E a Bíblia diz que ele foi salvo, ele não tinha dúvida. Amém? Pode vir, gente. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Eu espero você. Não? Se sentir no coração, pode vir, mesmo durante a oração. Vou pedir para vocês fecharem seus olhos. A igreja estende a mão para nós orarmos. Amém. Senhor Jesus, eis aqui filhos teu, Pai, homens, mulheres que entendem que não conseguem mais andar sozinhos, precisam de Ti, precisam do Senhor, Pai. Os Teus filhos aqui estão clamando assim como Bartimeu: Jesus, estamos aqui, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Eis aqui os Teus filhos. A Tua palavra diz que eram criaturas e hoje se tornam filhos Teus, filhos Teus. Por isso aqui os Teus filhos, escreve cada nome no livro da vida, que nós viveremos eternamente ao Teu lado, eternamente ao Teu lado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorifica, uma salva de palmas, aleluia, aleluia. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. O que eu quero dizer para vocês é que vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês. Vocês disseram sim para Jesus. Jesus, me recebe. E nesse momento a festa no céu. E eu quero dizer para você, como você se tornou filho, filho tem herança. E se você se tornou filho, você passa a ter uma família. Eu quero que eu vou fazer um pouco diferente. Eu quero que vocês se virem de costa agora, olhem para trás, podem olhar. Essa é a família de vocês. Essa é a família de vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aleluia. Aleluia. E o que eu quero falar é que vocês não estão mais sozinhos. Nós somos uma família. O problema de vocês é nosso problema agora. Nós vamos estar com vocês, nós vamos caminhar juntos e nós vamos rir juntos, nos alegrar juntos, chorarmos juntos, porque nós somos uma família. Eu quero fazer o último pedido. Esse pessoal de azul aqui atrás, vocês sigam eles, por favor, que eles vão anotar o nome de vocês e vão estar só para nós estarmos orando, né, buscando por vocês, para nós estarmos conhecendo mais vocês. É bem rápido. Então só sigam eles, de azul à direita, à esquerda, por gentileza. Você que nos assiste, escreve, como é? Hashtag eu quero viver uma nova história. Escreve aí, hashtag eu quero viver uma nova história, que alguém vai estar chamando você e vai estar orando e conversando com você também. Amém? Eu quero orar, estende suas mãos para o alto, feche os olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Nosso coração se enche de alegria de ver tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado, Senhor, por nos permitir fazer parte de tudo isso. O Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. E nós viemos aqui com o nosso coração para Te louvar, para Te agradecer. E nós não somos merecedores, mas mesmo assim, o Senhor cuida de nós. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida e ainda o Senhor nos permite viver eternamente ao Teu lado. Pai, que nós não nos permite, Pai, com que nós venhamos a sair por essa porta murmurando ou vendo coisas ruins, não, mas que nós venhamos a glorificar o Teu nome. Nós fomos criados para isso, para Te glorificar, para Te exaltar, que nós venhamos a ser testemunhos vivos e que nós, através de nós,
nós possamos pregar a Tua palavra para toda criatura, e se necessário, usarmos as palavras. Em nome de Jesus, cuida da nossa semana, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa família. Nós Te amamos, Te exaltamos, Te engrandecemos e Te damos toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. É um lugar sobre Jesus.